Bom dia! E aí, vamos estudar Química para o Enem? Eu sou a professora Jaqueline Amanda do Cefet-MG e o nosso assunto aqui hoje é densidade. Vem comigo. Vamos lá! Diz assim, usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico, um estudante realizou um teste de densidade. Colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Em dois outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissociação formando os íons Na+, e Cl-. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em... E aí, a gente tem que escolher qual desses desenhos representa melhor a posição do densímetro após o equilíbrio nessas soluções. Beleza. E aí? Você já conhece o densímetro? Para você que não conhece, é assim, né? Esse tipo de densímetro do qual a questão trata, tá aí nessa foto, é aí essa hastezinha que ela é imersa dentro do nosso líquido, dentro de uma proveta que nada mais nada menos vai fazer aqui com que esse densímetro se mantenha em pé, ok? E como que a gente vai ler? Esse densímetro vai flutuar, ficando parcialmente submerso dentro dessa solução, e a gente vai verificar a superfície do líquido, onde que ele atinge, qual é a marquinha do densímetro no local da superfície do líquido, e essa vai ser a densidade desse líquido, ok? Existem vários tipos de densímetro, no caso, por exemplo, densímetros para soluções mais densas e densímetros para soluções menos densas, soluções com densidades intermediárias, enfim. Beleza, para você entender isso um pouquinho melhor, eu fiz aqui um experimento em que eu peguei bloquinhos de madeira e coloquei imersos em meios líquidos. Aqui é uma garrafinha que eu cortei, aquela coisa, né? Coisas que a gente tem em casa mesmo. Bem, no primeiro caso a gente tem água pura. No segundo caso, nós temos aqui uma solução com 1 colher de chá de NaCl em 100 ml de água. Isso dá aproximadamente 13% massa por volume da concentração dessa solução. E a gente tem também um terceiro caso com 5 colheres de chá de sal de cozinha, que dá aproximadamente 33% massa por volume da concentração dessa solução. O que eu gostaria muito que você percebesse? Olha lá. Veja, a gente tem aqui um bloquinho que o primeiro tá bem mais afundado, vamos dizer assim, que os outros. E depois a gente tem o bloquinho do meio um pouco mais erguido e o terceiro bloquinho mais erguido ainda. Essa é a posição de equilíbrio dele. Olha, a gente vê que o terceiro bloquinho tende a flutuar mais, ficando com uma parte submersa menor. Isso acontece, por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar do Mar Morto, que é um mar em que a gente consegue, né, ficar realmente lá flutuando por causa da alta concentração de sal ali. É possível a gente ficar flutuando nessa água com muito mais facilidade do que seria em outra água. Muito bem, gente. E aí? E a nossa questão, né? A nossa questão fala que a gente tinha 2 litros de água e nesses 2 litros de água foram colocados 100 gramas de NaCl no caso e 200 gramas de NaCl no outro caso. Bem, tínhamos também a situação da água pura, né? Em que esse densímetro foi colocado em água pura e depois nessas outras soluções. Beleza, gente? Vamos lembrar. Densidade, o que é isso? O que é
Bem, densidade é uma relação entre a massa de um objeto e o volume que ele ocupa, ou poderia ser também, né, a massa de uma solução e o volume que essa solução ocupa, enfim. Bem, por exemplo, se eu tenho dois objetos com o mesmo volume, será que... como é que é a massa deles? Um pesa mais que o outro? Um tem uma massa maior, um é mais pesado? Bem, se os dois têm o mesmo volume e um é mais pesado, a gente vai concluir que ele é mais denso. Então será que densidade tem a ver com a massa, com o peso de um objeto? É uma medida de massa? Não, não necessariamente, viu? Porque, por exemplo, talvez a gente tivesse 1 quilo de algodão, 1 quilo de chumbo. Poxa, os dois têm 1 quilo. Isso quer dizer, então, que eles têm a mesma densidade? Não, porque agora o que muda é o volume, né? Quando a gente tiver 1 quilo de algodão, isso vai ocupar um volume grandão. E quando a gente tiver 1 quilo de chumbo, isso vai ocupar um volume bem menor, tá? Então, na verdade, a densidade é uma propriedade das substâncias que vai medindo o espaçamento intermolecular, o grau de compactação, por exemplo, dos objetos. Quanto mais espaço vazio tiver no meio desse objeto, mais ele vai ser menos denso, né? Na verdade, ele vai ter uma densidade diminuída, ok? Quanto mais compacto, mais denso. Tranquilo? No caso da água, ela tem a densidade exata de 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml na temperatura de 25 graus Celsius, porque densidade depende de temperatura, tá? Bem, isso não é coincidência, isso na verdade porque a priori a própria grama foi definida como a massa que é ocupada, né? A massa correspondente, na verdade, a 1 ml de água, ok? Bem, então a gente tinha lá 2 litros de água e a esses 2 litros nós agregamos 100 gramas de NaCl. Muito bem, então a gente tinha 2 litros de água, isso quer dizer 2.000 gramas, não é? E vamos juntar 100 gramas, então vai ficar 2.100 gramas no total. Minha solução, então, a primeira solução, a solução A, ela tem 2.100 gramas e isso vai estar no volume dos mesmos 2 litros, ou seja, dos mesmos 2.000 ml. Isso porque a gente está considerando que aquele NaCl, ele vai ocupar os espaços intermoleculares lá dentro da solução, não é? Então, ele não vai aumentar o volume dessa solução. Bem, dividindo uma coisa pela outra, a gente vai ter que a solução ficou com 1,05 gramas por centímetro cúbico, ou seja, aumentou um pouquinho a densidade em relação à água pura. Bem, no outro caso, a gente colocou 2.000 gramas de água e 200 gramas de NaCl, ou seja, a gente ficou com 2.200 gramas no total, ocupando os mesmos 2 litros, ou seja, os mesmos 2.000 ml. Isso porque a gente não está considerando nenhuma modificação do volume dessa solução ao se colocar o soluto. Bem, ou seja, então a nossa densidade ficou 1,1. Bem, pessoal, a gente tinha essa situação aqui inicial, que era o nosso densímetro com água pura, não é? E aí, quando a gente coloca 100 gramas de sal, a densidade aumenta 0,05 em relação à densidade inicial da água pura. Gente, que coincidência! Isso é exatamente o intervalo de marcação do densímetro. Ou seja, a gente entende então que esse densímetro vai subir um espacinho, ok? Bem, e na outra solução, a gente vai ficar com uma solução com uma densidade de 1,1, ou seja, aumentou de mais 0,05 em relação à primeira, a letra A, não é? A solução A. Ou seja, esse nosso densímetro vai subir mais um espacinho. Por quê? Essa diferença de 0,05 é exatamente o correspondente ao intervalo. Então, a gente vai ter mais uma subidinha. A opção que nos dá essa situação é exatamente a letra D. Então, a letra D é o nosso gabarito, ok? Eu queria te mostrar também uma coisa muito bacana que é uma aplicação desse conhecimento. É o termômetro de Galileu. Dá uma olhada lá, que coisa linda. É uma peça decorativa que ia ficar muito bem aqui no escritório daqui de casa. Bem, a gente tem aqui um meio líquido e temos bolinhas aqui nesse meio, dentro desse meio líquido, e cada bolinha tem uma plaquinha indicando um valor numérico de temperatura, ok? Conforme a temperatura aumenta ou diminui,
essas bolinhas se movem aí dentro desse meio líquido e a nossa temperatura do ambiente vai poder ser expressa como a temperatura entre a bolinha que está mais funda e aquela última bolinha que está flutuando lá em cima, ok? Bem, quando a temperatura do meio aumenta, a densidade do nosso líquido, ela vai diminuir. E aí, então, essas bolinhas vão afundar, porque a gente vai ficar com um meio que tem a densidade menor, né? E o oposto, no caso da gente ter, então, uma diminuição de temperatura, tranquilo? Uma aplicação muito interessante que mostra esse afundar ou flutuar dependendo da densidade, ok? Então, quanto mais denso for o meio, mais as coisas tendem a flutuar, ou quanto menor for essa densidade, mais as coisas tendem a afundar. Espero realmente ter te ajudado, muita sorte, tudo de bom para você e estamos juntos aí, tá? No nosso próximo vídeo. Um abração, tchau, tchau!